Oiê, pessoal! E aí, meninas, tudo bem? Início aqui do nosso módulo Forte na Verdade, nosso capítulo 1, Sábia com as Palavras. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Precisamos ter muito cuidado com as palavras que usamos com as pessoas, porque as palavras ela têm um poder de ferir nossa alma. E muitas das vezes uma palavra dessa usada pode trazer danos terríveis na vida da pessoa. As palavras elas devem ser usadas para vida e cura, não para amaldiçoar, não para criar contendas. Jamais. Precisamos ser sábias com as palavras e precisamos lembrar que somente Deus é curador e libertador. Porém, eu, como serva do Senhor, devo medir as minhas palavras. O capítulo 2, não dividida. Livro de Salmos, capítulo 86, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Ensina-me teu caminho, Senhor, para que eu me apoie em tua fidelidade. Dá-me um coração não dividido, para que eu tema o teu nome. Naquela época, o povo romano, eles tinham um costume, uma estratégia. O que eles faziam? Eles eram benevolentes, pegavam ali seus cativos e falava: olha, vocês vão ficar bem, vai ficar tudo certo, mas desde que você siga a nossa religião, cultue os nossos deuses. E nós sabemos que o Senhor não é um Deus de divisão de trono e de altar, Ele é dono de todo o universo. Então ele usava essa estratégia já meio para enfraquecer o povo de Israel. E assim é a vida hoje. Quando as pessoas dizem que você tem que fazer isso ou fazer aquilo outro, ei, para. Nós somos um povo escolhido, um povo do Senhor, nós somos Israel. Não podemos e nem devemos querer nos igualar às coisas que andam acontecendo aí fora. Nós não precisamos nos enquadrar, deixar de ser quem somos, para agradar ninguém não, para ficar bem com ninguém não. O nosso guia é a Bíblia, a palavra do Senhor. Ela diz quem nós somos, o que devemos fazer, como devemos fazer e se devemos fazer. E ponto. Não tem como agradar a dois deuses. Não existe possibilidade de adorar, cultuar dois deuses. Nós somos cartas abertas. As pessoas, quando olhar para nós, elas devem encontrar o resplandecer de Jesus. Elas devem querer ser parecida conosco, querer buscar o Senhor também. Capítulo 3, Muralhas. Livro de Isaías, capítulo 26, versículo 1. Naquele dia, o povo de Judá cantará este hino: a nossa cidade é forte. Deus nos protege com muralhas. Naquela época, as cidades elas eram protegidas ali por muralhas, né? Do qual não dava nem para escalar. Assim deve ser o nosso espírito, o nosso coração. Devemos construir muralhas para impedir acesso dos invasores. Quem são esses invasores? A mentira, as acusações, idolatria, palavras amarguradas, rejeição, dor, angústia. O nosso coração é o altar do Senhor, ele deve ser limpo e por isso devemos fazer essa limpeza todos os dias. Todos os dias devemos orar e buscar o Senhor. Como que nós vamos conseguir construir essa muralha?
orando a palavra, declarando as verdades. Precisamos conhecer bem a palavra do Senhor para entender como ela se aplica na nossa vida. Dessa forma, nós vamos conseguir. Nós precisamos aprender a palavra de Deus e como ela se aplica. Precisamos usar as promessas de Deus para descobrir e declarar a verdade sobre si mesma e deixar que ela se torne uma forte muralha, impenetrável. Essa é a única forma. Capítulo 4. Dar uma volta. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Nada fica oculto do Senhor. Devemos colocar luz para que se revele o oculto e seja liberto. Que Satanás não encontre nada nele, em nós. Que possamos seguir firmes adiante. Deus, Ele não vai ungir o que você finge ser. Precisamos buscar a santidade com o coração puro, sem interesse de nada. Precisamos buscar a palavra por amor a Deus, porque não tem como não se apaixonar por um Deus tão incrível que cuida de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Não é mesmo? 5. Deixando a terra do remorso. Livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Diz assim: Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Chega uma hora que a gente tem que dar um basta. A gente está numa situação ruim, mas você só vai ficar nessa situação até você se decidir virar a chave. O Senhor, Ele sempre vai enviar um escape, porque Ele nunca vai dar nada do qual nós não possamos suportar. Porém, o remorso, a falsa culpa, somos nós mesmos. Então, a gente tem que pedir ao Senhor o quê? Para se libertar de nós mesmos. Porque nós mesmos que nos colocamos naquela situação de ficar ali remoendo. O remorso, ele é uma isca de Satanás para te paralisar, para tirar você da presença do Senhor. E o Senhor está dizendo: avante. Quer ver um exemplo? Nós temos a lagarta. Para ela conseguir voos altos e ser bela, o que ela faz? Vai para o casulo. Ela suporta o processo. E só suporta o processo quem entende a promessa. Você tem que entender a sua promessa para você conseguir suportar o seu processo. Você não pode permitir o remorso tomar conta do seu coração, porque esse remorso não vai permitir o seu processo. E o processo não é para te paralisar. O processo é para te curar, para você curar outras pessoas. O processo é para você entender que toda a sua área de vulnerabilidade, onde Satanás mais te ataca, é onde o Senhor vai te usar para restaurar vidas. Capítulo 6. Uma mulher amada. Livro de Isaías, capítulo 54, versículos 5 e 6. Pois o seu Criador e seu amado marido, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado de Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Diz o seu Deus. Esse livro de Isaías, esse capítulo, ele trata do pacto de paz que está acontecendo ali, naquele contexto histórico. As mulheres daquela época, se não se casassem, se não tivessem filhos, elas eram muito maltratadas, julgadas. Era como se elas tivessem feito assim algo terrível. Para aquelas mulheres daquela época, era muito valioso o casamento, ter filhos.
Quando elas não tinham filhos, era como se elas tivessem cometido algum pecado e tivesse sido amaldiçoada por Deus. Mas essa palavra do Senhor aqui, ela está dizendo que vai cuidar de você, mulher, porque Ele se colocou na posição de marido para cuidar de você. Ele se colocou na posição de alguém amoroso para cuidar de você, e Ele está dizendo que Ele vai cuidar, então Ele vai porque Ele é fiel. Aqui a gente pode ver como Israel. Israel é o povo escolhido do Senhor. O Senhor, Ele se afastou de Israel porque Israel cometeu muitos pecados. Em parte, isso é verdade. Porque a grande verdade mesmo é que o Senhor, Ele nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos nele. Mas nesse caso, o Senhor, Ele paralisou para ver até onde ia. Mas na verdade, quem se afastou foi Israel. Quando Israel reconheceu e voltou atrás, o Senhor cuidou, restaurou e reconstituiu. E isso Ele quer fazer na minha vida e na sua vida também. Ele quer restituir áreas que estão destruídas. Ele quer restaurar. Ele quer trazer algo novo. Ele quer trazer um renovo. E cabe a nós dizer amém e aceitar. Aqui no texto, no Isaías ainda, capítulo 54, versículo 10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz. Aqui ele está fazendo uma ilusão, uma referência lá atrás para Sara. O Senhor lhe prometeu para Abraão que ele seria pai de nações. Prometeu para Sara que ela teria filhos e ela riu, não acreditou. Senhor, eu imagino ela falando, Senhor, mas eu já estou idade avançada, já nem menstruo mais, como que eu vou? Ela esqueceu que Deus é Deus do impossível. O provável cabe a mim e a você fazer, o impossível é com Ele. Então, por mais que pareça difícil, impossível, Ele nos ama e Ele quer cuidar de mim e de você. Nós, mulheres, fomos geradas com o propósito de servir e nutrir. Nós somos auxiliadoras. Nós somos amadas, especiais aos olhos do Senhor. Amém? Eu sou forte quando escolho usar minhas palavras para trazer cura e sabedoria de vida. Eu sou forte quando o meu coração não está dividido. Eu sou forte quando protejo o meu coração com a espada de Deus. Eu sou forte porque não vivo apenas para o hoje. Eu sou forte porque fiz reparação do meu remorso com propósito. Eu sou forte porque fui divinamente projetada. Amém?